mais um episódio sobre os impactos da inteligência artificial no presente. E agora o tema é daqueles que podemos passar horas dialogando: ética. Por enquanto, me arrisco a dizer que a gente está em uma terra sem lei. Em junho desse ano, foi aprovado o Regulamento Europeu sobre Inteligência Artificial, que se torna a primeira legislação que gera sobre o assunto em todo o mundo. Ele estabelece um conjunto de regras de funcionamento de sistemas de inteligência artificial para assegurar que operem conforme as leis em vigor na União Europeia, com o objetivo de aumentar a segurança jurídica e facilitar os investimentos, além de garantir proteção de princípios éticos e direitos fundamentais. O Brasil está fazendo a sua lição de casa e aprovou, em julho desse ano, também o projeto de lei 2338, que representa o início de um caminho regulatório a ser traçado. Eu sou Manuela Borges e ao meu lado estão Silvio Stanzani, que é engenheiro líder da NTT Data Europa e Latam e trabalha como cientista de dados desde 2017. Possui PhD na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e trabalha com desenvolvimento de software focado em programação desde 2005. E também o Rafael Gomes, que é CEO e CIO da AgroTools, startup que atualmente monitora um total de 15 bilhões de reais em commodities agrícolas e apoia operações de financiamento que ultrapassam 50 bilhões de reais. É engenheiro da computação e possui 18 anos de experiência em soluções de informações geográficas, desenvolvimento de bancos de dados, geoportais web e análise espacial, entre muitos outros. Muito prazer, gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Prazer conhecê-la. Muito bom poder participar e contribuir um pouquinho aí com um bate-papo tão importante como esse nesse momento, né? Muito legal, muito obrigada. Vamos começar então o nosso bate-papo? Vamos lá. Ainda estamos numa terra sem lei, como eu falei no início, né? E isso vai causar problemas. A falta de regulação tem hoje impedido investimentos robustos em inteligência artificial, na opinião de vocês? Como é que vocês avaliam o cenário hoje? Eu acredito que, em parte, sim. Principalmente tecnologias como carro autônomos, que é muito difícil você responsabilizar as ações da inteligência artificial, né? As decisões que os sistemas de inteligência artificial tomam nesse campo. Então, se você não responsabiliza, você não consegue ter uma legislação segura para o uso, por exemplo, de carros autônomos. Em outros cenários existe um problema mais cultural, né? Assim, uma dificuldade das pessoas mesmas aceitarem, né? essa automação, a perda de empregos, né? Então, sim, existe para algumas áreas, acredito. Eu vou só traduzir um pouco o terra sem lei para correr com freio de mão puxado. Por quê, né? Porque imagina que a tecnologia teve um boom recente causado pelo lançamento, né, todo no mundo inteiro do OpenAI, foi tecnologia de inteligência artificial que já existia há muitos anos, mas qual foi a diferença? Foi o apetite a risco ali de lançar algo que tem uma leitura, sim, dependendo muito de ética e regulação atrelado, mas se não tem a regra do jogo que seja para responsabilizar, como foi colocado no exemplo do Silvio, de carro autônomo, apesar de potencial, muitas vezes tanto as pessoas quanto as empresas vão ter um medo ou receio de usar diretamente por falta de segurança. Ou, do outro lado, se ele for usar alguma inteligência ou resultado gerado pela inteligência artificial, ele pode correr risco, né? Ele fala, melhor não fazer nada, melhor não correr. Então ele fica com o freio de mão puxado por essa falta de proteção e segurança num lançamento de um produto gerado a partir desse universo de inteligência. Boa. E quais desafios que existem para aplicar a inteligência artificial, considerando fatores técnicos, sociais, práticos, para garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam úteis, seguros e alinhados com os objetivos éticos que a gente está comentando? Bom, eu entendo que para que um sistema seja ético, ele precisa ter uma premissa de ser ético, né? Ele tem que começar ético, né? E no caso dos sistemas atuais, infelizmente, eles usam datasets abertos, né? Da internet, né? O caso aí do OpenAI, enfim, de outras, o Stable Diffusion, por exemplo, né? Não estou dizendo que os datasets não sejam éticos, mas a falta de ética está presente lá, né? Então, para contornar isso, uma das formas é você limitar
a atuação desses sistemas. Então existe hoje, esses sistemas estão evoluindo para isso, né? Para que o chat GPT, por exemplo, você consegue especializar ele nas ações que ele toma para que ele não tome ações não éticas. Você também pode aumentar a segurança desses sistemas trazendo um pouco de fine tuning, né, no treino, né, retreinando esses datasets, né, para que eles sejam mais especializados naquilo que você precisa. Então, esses seriam os objetivos, os desafios mais práticos, né? E no lado social, eu entendo que é um amadurecimento, né, da sociedade, assim como houve esse amadurecimento na era do Big Data, vamos chamar assim, né, quando havia a necessidade de garantir a privacidade dos usuários, né, proteção de dados, né, não existia a lei. Aí a lei surgiu, houve um momento que as empresas e a sociedade de modo geral achava que isso iria atrapalhar, que não seria bom. Depois isso foi sendo digerido pelas empresas e hoje é uma regra e é ótimo, né? Eu acho só que no caso, para essas questões éticas, é muito mais complexo porque existe uma quantidade de parâmetros muito maior, né? Então, é difícil, então a sociedade precisa evoluir para entender quais recursos, né, ou quais leis, legislações vão fazer isso sem impedir o avanço da IA, né, que é importante. Perfeito. Indo na mesma linha do Silvio, acho que dá para a gente fazer uma analogia, né? Recentemente a gente passou por um processo de certificação da ISO 27001, que prima principalmente por controles de segurança da informação, passando por privacidade. Eu acho que a questão principalmente ética, e com essa analogia à inteligência artificial, ela vai muito em linha com a mesma premissa e evolução. Essa certificação não existia tanto tempo atrás assim, e ela passa por alguns conceitos como tanto a segurança em si, quanto a privacidade por design. Então, se a gente pensar em um universo que a ética também vai ter essa evolução, principalmente com relação à inteligência artificial, eu entendo que seja algo na mesma linha, né? Então, que a ética também seja por design e que a inteligência artificial consiga trabalhar muito em linha com isso. Não sozinha, mas sim com as empresas conhecendo isso e conseguindo estruturar suas políticas para prever esse comportamento, né? Não, faz sentido. E acho que um outro paralelo até que a gente pode fazer, até para que as pessoas consigam entender e tangibilizar um pouco mais a problemática do que a gente está vivendo hoje, é o próprio surgimento do carro, né? Então, lá atrás, as pessoas não tinham medo de andar de carro, mas aí elas já começaram a questionar ali um pouco do uso disso. As regras foram surgindo de acordo com os questionamentos e até com os próprios acidentes, ou os riscos, ou os problemas que foram surgindo naquela época, né? E aí a gente revive um pouco disso hoje, até com o advento dos autônomos, né? Então, não sei se posso chamar de atraso, mas talvez a gente tivesse uma expectativa que muitos deles já tivessem aí um uso mais recorrente na nossa sociedade, mas existem vários desses questionamentos, né? De até que ponto a gente libera a utilização desse recurso, dessa nova tecnologia, e quanto que a gente está preparado para isso ou não. E aí eu puxo a minha próxima pergunta. Como lidar com comitês de ética e instaurar processos para identificar as vulnerabilidades éticas do desenvolvimento de inteligência artificial, na opinião de vocês? Olha, eu entendo que a questão ética ela é importante para todas as empresas. E hoje em dia, a ética no geral, né? Então, assim, as grandes empresas têm essa preocupação em oferecer seus serviços, né? E respeitando a questão ética, seja para oferecer serviço, seja no trato com seus funcionários, nos seus processos e tudo isso. Então, da mesma forma como hoje a inteligência artificial é vista como um veneno, assim, na questão de falta de ética, ela também é um remédio, né? Você pode colocar recursos ali que controlem, que filtrem o conteúdo, especializem, né, a inteligência artificial para que você atenda de maneira ética aquilo que você precisa. Então, em relação a comitês, eu entendo que as empresas já têm seus comitês, elas já filtram muito disso, né? Foi dito no começo a questão da lei, né, 2388, seria um primórdio dessa legislação, que daí vão surgir ainda os comitês, né, que vão regular isso.
E, e é necessário entender que a própria inteligência artificial pode trabalhar em conjunto com esses comitês, no sentido de elas se autorregularem. Hoje, a inteligência artificial ela trabalha com base em banco de dados. Você tem o dataset, ela trabalha em cima daquilo que você fornece. Se não tá, se alguma coisa não ética está acontecendo, você pode melhorar esse banco de dados. E isso pode ser melhorado por meio desses comitês. O que não pode, na minha opinião, né, o que eu não gostaria que acontecesse, é que a ação, né, dos softwares que estão sendo construídos com inteligência artificial se limitem por conta dos comitês, pelo medo. Né? Eu acho que é uma evolução conjunta. Então, junto com a necessidade de ética, deve haver uma evolução dos temas e não o contrário, não a gente evitar a evolução por medo dos sistemas de forma não ética. Eu até complemento, se a gente pensar que não só, né, seria algo que poderia restringir, mas pelo contrário, trabalhando conjunto mesmo, como o Silvio colocou, a gente vai muito no exemplo dos copilotos, né? Hoje, agora, a segunda leva, né, dessa evolução de inteligência artificial é colocar o copiloto para trabalhar junto com quem está definindo regra, parte, né, desde o jurídico. A inteligência artificial existe há muito tempo, a gente nunca viu tantas áreas envolvidas com o conceito de inteligência artificial como hoje, que vai times de RH, time jurídico, administrativo, time de desenvolvimento, todos eles em alguma esfera, seja num processo de automação, eles usam os copilotos como esse copiloto pode ser usado inclusive para isso, inclusive para garantir que faça uma segunda validação em relação ao comitê, né? Não só uma pessoa específica, mas um comitê inteiro que de repente usa o copiloto como insumo adicional para que o comitê tome a melhor decisão. Ele usa aquilo como informação adicional para suas decisões e ajuda a prever uma série de modelos treinados, o banco de dados também, como o Silvio colocou, cada vez mais retroalimentado e faz com que o comitê tome as melhores decisões, né? Então, é mais insumo, mais ferramenta para esse apoio a insight de decisão de comitês de ética e todos os outros que já existem nas empresas, né? E se não tem regulação, minimamente a gente consegue identificar princípios, né? E quem trabalha com inteligência artificial hoje já vem absorvendo alguns desses princípios, né, para o seu desenvolvimento. Um deles é o princípio da principalidade, inclusive, né, que é desenhar a inteligência artificial para proteger interesses, direitos e dignidade, e onde coloca o humano como figura central nas decisões dessa inteligência artificial. Esse princípio tem apoiado empresas a direcionar seus recursos e investimentos numa curva de adoção para prioridades e governança do desenvolvimento da inteligência artificial. Mas ainda são muitos os desafios e lacunas dentro dessa colcha de retalhos regulatória, né, que mal começou a ser costurada. E aí, é o meu próximo gancho aqui para vocês. Qual que é o limite do que pode romper com o princípio da principalidade? Por exemplo, lidar com dados de cliente de forma personalizada. Quanto isso ajuda a gente a aproximar do cliente e quanto isso pode gerar questionamento sobre a tomada de decisão soberana dele? Eu acho que para responder essa pergunta, assim, acho que a gente pode voltar para a questão da LGPD, né, da proteção de dados, né? Hoje o usuário, né, o sistema de inteligência artificial, ele é soberano sobre aquilo que a inteligência artificial contribui na vida dele. Porque ele determina, olha, estão aqui os meus dados, porque você pediu, mas não quero que você utilize para análise nenhuma, não quero que você faça nada a não ser armazenar. Né? Mas hoje isso está só ligado ao uso dos dados, né? Mas é muito difícil você impedir, né, que o próprio conhecimento que a empresa tem daquela experiência, daquela interação com o usuário, que não seja, tudo bem, você não vai usar diretamente, mas você vai usar na massa de dados, né? E aí a personalização acaba ocorrendo, e aí assusta um pouco. Eu vejo assim, percebem várias experiências, né, assim, do dia a dia, né, que existe uma série de personalizações que ocorrem, mesmo o usuário não autorizando, e isso está vindo de outras fontes, de outros lugares, de usuários semelhantes, enfim. Então,
o usuário é soberano, ele que diz se ele quer essa personalização ou não, à medida que ele consome ou não esse conteúdo. Mas eu acho, em parte, é um pouco inevitável. Tem coisas que nós fazemos que é praticamente impossível não passarmos por uma personalização. Vou dar exemplos de, por exemplo, vamos pensar assim em e-commerce, por exemplo, esses comércio eletrônico. É impossível você fazer uma compra sem passar por um processo de personalização. Você demoraria horas para conseguir tomar a sua decisão, encontrar aquilo que você quer, aquilo que vai resolver o seu problema, e a gente não percebe isso. Muitos sites são baseados nessa personalização, né? E aí, só que isso passa muito naturalmente, né? Por conta desses dados históricos de anos e anos e anos que ajudaram a treinar esses modelos, né? Isso eu acho que começa a assustar a gente quando vem extremamente direcionado. Aí sim, existe um conjunto de pessoas que realmente se sentem ameaçadas, mas acho que é algo que naturalmente a gente vai acabar entendendo e internalizando isso, né? Entendo que é um caminho inevitável. Uma bela referência aí comentando quanto a LGPD, porque pensa que a primeira reação, né, quando começou-se a falar, não pode mais coletar nada. Aí os sites não sabiam, vou coletar cookie, não pode. Aí para. E as pessoas todas acham que simplesmente não pode. A primeira reação é de bloquear tudo, ninguém coleta nada. A experiência não fica personalizada, quem sofre é o usuário. Então foi muito numa linha de definir a regra do jogo. Então quando a gente fala disso, e o que eu tenho percebido já, né, de todas as ferramentas, a evolução tem sido principalmente em termos de uso, em que mostram o que está acontecendo, o que e por quê, né? Por que ele coleta aquilo? Que tipo de dado em um uso massivo, mas ele vai derivar um uso estatístico para te dar a melhor resposta. Sem aquilo pode acontecer, boa parte das ferramentas vai te dar uma resposta sem um dado personalizado. Só que você cai na qualidade do que você está gerando. Ele vai te retornar um caminho que pode ser muito genérico a ponto de não resolver o problema do usuário, o problema daquele que está operando um sistema ou está consumindo uma ferramenta como essa. E conforme o termo de uso está claro e o usuário entende que aquilo é benéfico para ele, é o porquê não, né? Por que não? Ele sabe que aquilo ele vai ter um melhor resultado, ele sabe como vai ser tratada aquela informação, que tipo de dado vai ser derivado a partir do que ele entrar no sistema, e aí ele vai confiar porque a regra está clara. E aí a regulação ela entra como? Em garantir que as ferramentas, as empresas e tudo que está sendo gerado com isso está de acordo com o que está sendo informado ao usuário, ou seja, está transparente, não tem nada obscuro ali naquela relação. Eu acho que eu posso só fazer um complemento rápido, assim. Acho que não existe nenhuma empresa séria que queira ter associado a ela a imagem de ter vazamento de dados, de ter usado algum dado indevidamente, né, ter feito alguma personalização que o usuário não pediu. Existe uma preocupação muito forte que isso não for. É geral, assim, que as empresas hoje em dia têm uma área para cuidar desse tipo de segurança, né, dessas regras, né? E quando você percebe que um serviço não age da forma correta, normalmente ele é denunciado e rapidamente ele some. E quando isso é associado ao nome de uma empresa, de um banco, puxa, vazou dados do banco X, né? Aquela imagem é prejudicada por muito tempo, né? E às vezes o lucro, vamos dizer assim, né? O resultado obtido por essa infração na regra não vale o quanto a empresa perde, né? Então, naturalmente, isso vai evoluir. O próprio mercado fala, né? O mercado vai responder. O mercado resolve. Muito bom. E vocês tocaram num ponto que é fundamental, né? A clareza, transparência. Como que a gente pode garantir a transparência na forma como uma inteligência artificial toma decisões pensando no contraponto de não nos tornarmos modelo de descriminalização? Existem vetores para o desenvolvimento de uma inteligência artificial segura e responsável? Existem iniciativas para tentar trazer esse nível de transparência, né, a explicabilidade, né, da decisão, mas o desafio é grande porque normalmente essa decisão é tomada com base em milhares de parâmetros. É muito difícil explicar, né, sendo bem claro, tecnicamente, como que eu pego uma equação de 1000 parâmetros e digo, olha, a decisão foi tomada porque esse parâmetro era tal valor, isso era assim. É muito complicado, né?
quando se trata de modelos de imagem, por exemplo, é um pouco mais... O desafio é um pouco mais simples, vamos dizer, mas, no geral, é um desafio muito complexo, né, de se alcançar essa explicabilidade, né? E o lado da discriminação, como a gente comentamos bastante aqui no início, ele está nos dados já, na origem. Então, quando você pede para o Stable Diffusion, né, o sistema de geração de imagem, né, IA generativa, gerar uma imagem da Barbie em um país do continente africano, ele gera uma Barbie com uma espingarda, que é o caso típico, né, que foi muito comentado. Isso não acontece porque o sistema de inteligência artificial teve aquela intenção. Acontece porque é um país onde tem uma guerra civil há muitos anos e todas as imagens que ele recebeu para treinamento, ou boa parte delas, envolviam pessoas com arma em punho. Então, para você resolver isso, é necessário uma curadoria de dados. Dizer, olha, puxa, esse tipo de informação desse país não é relevante, não é interessante divulgar que existe uma guerra civil naquele país. Não, ou melhor dizendo, né, não é interessante divulgar apenas isso. Vamos divulgar outros aspectos também para trazer um pouco de justiça. Agora, como eu trago essa justiça nos dados para que o sistema não se comporte de modo discriminatório? Isso é difícil até para nós humanos. Você pensar uma atividade humana, como eu mantenho essa justiça pensando em todas as culturas que vão consumir aquele conteúdo, né? Então, é difícil alcançar até para os seres humanos, né? Então, acho que existe o lado da curadoria de dados, ele vai ajudar bastante, mas ele não vai resolver, né? A explicabilidade também é difícil alcançar. Eu diria que é um problema em aberto, e o que vai resolver, de fato, né, na minha visão, é o aperfeiçoamento, talvez, do filtro das respostas, de encontrar padrões discriminatórios e você coibir esse tipo de atitude, né? Na minha visão, esse é o caminho. E aí, quando a gente coloca, né, não só a curadoria dos dados, mas toda essa estrutura de princípios, o que eu comentei anteriormente, né? Da gente trabalhar nessas respostas e identificação dos padrões, como o Silvio colocou, sempre orientado a seguir alguns princípios, identificar padrões de comportamento que, naturalmente, não vamos ter todas as respostas prontas, mas conforme ele aprende que tem um padrão, e esse padrão ele tem um viés discriminatório, de algum tipo de isolamento, e que isso seja identificado pela própria inteligência de maneira evolutiva e que passe a, quem sabe, né, até conseguir identificar melhor do que os humanos, às vezes, num reflexo, quando fala, posiciona alguma coisa que não percebe, e a inteligência artificial, tendo mais padrões, ele passa a ter milhões de padrões de comparação, naturalmente pode dar respostas cada vez mais relevantes, mais consistentes, com o objetivo ao qual a gente está consumindo essa tecnologia, né? Excelente. E com relação à segurança e à responsabilidade, existem vetores para o desenvolvimento de uma inteligência artificial que siga esse movimento, esses padrões? E se sim, como que a gente pode garantir que o conjunto de dados que a gente usa para treinar os modelos de inteligência artificial seja representativo e não inclua preconceitos e vieses corporativos? Dentro desse contexto que a gente está falando de dificuldade, inclusive, como que a gente conseguiria estruturar isso para dar uma luz para esse caminho? Hoje em dia nós temos o advento de duas coisas importantes, né? São as LLMs, né? Sistemas de conversação treinados com o dataset da internet, e modelos de IA generativa que também são treinados com imagens da internet. Qual que é a grande contribuição desses modelos? É você poder fazer um sistema de conversação completo sem treinar um modelo de inteligência artificial, sem utilizar dado nenhum. E eles, obviamente, eles vão vir com os vieses. Então, assim, a forma como a gente tem de tornar isso seguro é usar os modelos ortodoxos que a gente já usava de inteligência artificial, que é justamente você montar o seu banco de dados. Então, hoje em dia existem robôs que auxiliam médicos a fazer uma operação, por exemplo. Então, esse robô ele é treinado com imagens que passaram por uma curadoria, por uma análise muito grande, né? Então, eles se tornam seguros por conta disso, pelos testes, mas também pelo esse cuidado na montagem dos dados. No caso das LLMs, sistemas de IA generativa, não estou dizendo que não há o cuidado, estou dizendo que a massa de dados é grande demais, o que permitiu com que se generalizassem de uma maneira absurda
Ou seja, o sistema, você mantém uma conversação com o ChatGPT natural, né? Você não percebe que é um sistema conversando com você, mas isso ele obteve isso a partir do conhecimento que veio dos dados, né? Então, o que precisa você retreinar, não por completo, mas como a gente diz, né, fazer o fine tuning, né, esse ajuste, né, com uma massa mais direcionada de dados para aquele problema, aquele desafio que você quer resolver, para evitar esse tipo de coisa. Você deixa ele muito aberto, ele vai usar o dataset que ele já conhece, né? Então, e aí, só que para você fazer isso, você volta no problema original, que era justamente o desafio original, que era como eu treino o modelo. Eu tenho que criar o dataset, é super desafiador, dá trabalho, né? Enfim. Então, tudo que eles trouxeram de facilidade, agora eu tenho que utilizar, se valer dos mesmos recursos para evitar que eles tenham essas atitudes discriminatórias, tragam esses vieses que nós não gostamos, né? Quase cíclico, né? Sim. Não apenas do ponto de vista ético, mas esse exemplo dado pelo Silvio aí também, a gente muitas vezes com o resultado, até por nossa experiência antes lá, né, de identificação de algumas informações do campo, que é a realidade, até quando você colocou da área monitorada pela AgroTools, a gente precisa ter alta confiabilidade das informações. Eu não vou poder, a partir de uma inteligência generativa de dado aberto, inferir que está sendo produzido algum tipo de cultura numa região e a região inteira produz a cultura. Não é isso. Então a gente faz trabalho em que a gente alimenta o nosso próprio modelo com dados que nós temos alta confiabilidade porque nós levantamos ou a partir de informações coletadas pela nossa plataforma, e nela eu garanto que o que ela está coletando lá eu tenho certeza da origem, né? É diferente de quando eu considero, não, eu preciso de alguma informação baseada em todos os dados disponíveis na web, abertos para todo mundo e que de repente consideram o Wikipedia da vida, né? Eu falo, será que dá para confiar que ele falou que está sendo produzido uma cultura que nem é aqui, conhecida aqui no Brasil? Então isso a gente consegue tratar e a gente continua para garantir que essa confiabilidade da informação, confiabilidade do modelo, somente dados de alta confiança. Então aí é um jeito da gente poder garantir o resultado também. Garantir. Acho que essa é uma palavra muito difícil também, né? Dentro desse contexto de dúvida e de risco que a gente tem, né? E com a coisa ainda caminhando. Mas eu queria muitíssimo agradecer pela sua contribuição, Rafael, a sua, Silvia. Foi riquíssimo poder ouvir de vocês, não só pelo conhecimento, mas também pelo como que vocês estão avaliando e entendendo esse momento e ajudando a gente a elucidar um pouco mais. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado, agradeço o convite. Obrigado, Silvio. Obrigado, Manu. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tem muito mais coisa ainda que a gente vai ver pela frente. Eu conto com você no próximo episódio. O Futuro Está Aí é um podcast do Cubo Itaú. Eu sou Manuela Borges e apresento, produzo esse podcast e também assino o roteiro ao lado da Catarina Papa, da Agência 11, e apoio da Liege Monteiro, do Itaú BBA. Esse projeto foi criado a partir de entrevistas com os especialistas convidados para cada episódio e pesquisas realizadas pela Alessandra Gardesani, que também cuidou da diagramação e montagem. A seleção do nosso elenco só foi possível com o apoio de Paulo Costa e Andrei Golfeto. Técnica, gravação, sonorização e edição são da Monk.